Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Abra sua Bíblia em 2 Reis 7. Nós iniciamos no vídeo passado e queremos, em nome de Jesus, hoje concluir. Vamos já orar pedindo a bênção, a direção do Senhor. Oremos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado por essa oportunidade preciosa de podermos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando meu irmão, abençoando minha irmã, abençoando cada pessoa que estará ouvindo essa palavra. Que Teu Espírito Santo esteja falando intensamente e profundamente a cada coração. Assim oro em nome de Jesus. Amém. Estamos dando tema para a nossa meditação, confiando no poder de Deus. Você tem confiado no poder de Deus? Se tem, amém. Se não tem, confie. Porque quem confia no poder de Deus, com certeza é abençoado e abençoador. E acima de tudo, Deus é honrado. Deus é glorificado. A fé honra a Deus e Deus honra a fé do seu servo e do seu filho. E lembrando que esse contexto, do texto é um período de crise, é um período em que há fome na cidade. E a fome era tão intensa que algumas pessoas, algumas mães, o texto aqui menciona, que estavam se alimentando do seu próprio filho. Isso é uma tristeza. Mas eu quero mostrar em nome de Jesus aqui o agir de Deus. E o agir de Deus, o poder de Deus, ele é manifestado de várias formas, de várias maneiras, tanto nas coisas naturais, como também nas coisas sobrenaturais. E de uma forma toda especial, Deus ele age na vida de pessoas simples, de pessoas insignificantes, como nós vimos aqui no texto sagrado. Então acompanhe na sua Bíblia aqui o poder de Deus na vida dos leprosos e também ali na vida do povo de Deus. Diz assim, 2 Reis 7, versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Então esses homens leprosos, doentes, eles tiveram uma reação positiva, uma reação de coragem. Então eles se levantaram e foram lá ao acampamento dos sírios, e chegando lá, estava tudo um deserto. E o que aconteceu ali? Veja o versículo número 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, ruídos de carros, de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Então esses homens ficaram assustados. Deus ali enviou um som que causou na mente, no coração daqueles guerreiros, medo, pânico. E eles ficaram tão apavorados que o texto sagrado diz que eles fugiram. E eles imaginaram, eles pensaram que esse ruído, esse som, era de um grande exército. Mas isso não era verdade. E o texto sagrado diz, em Provérbios 28, 1, diz que os perversos fogem sem que ninguém perceba. Então, quando uma pessoa ela está sem Deus, sem Cristo no coração, então o medo se instala.
Então, muita gente vive com medo, vive com o coração apavorado, inseguro. E para você e eu estarmos vencendo o medo, nós precisamos do poder de Deus em nossa mente, em nosso coração. E como falei há pouco, o agir de Deus, o poder de Deus, ele é manifestado tanto nas coisas naturais, como também nas coisas sobrenaturais. E aqui Deus, ele manifestou o seu poder sem usar ninguém. Então ele simplesmente provocou ali um som e aqueles guerreiros fugiram. E a palavra de Deus diz que Deus, ele está constantemente manifestando o seu poder sobre o seu povo, sobre os seus filhos. A palavra de Deus diz assim em 2 Crônicas 32, versículo 7. É uma palavra que o profeta está falando, dizendo aqui para que o rei Ezequias e o povo tivessem realmente fé, confiança no poder de Deus. E essa mesma palavra eu quero deixar para você e para mim, que nós possamos ver o poder de Deus agindo na minha vida, na sua vida, na nossa vida, porque Deus, ele continua agindo, Deus continua operando, trabalhando. Então diz assim a palavra, 2 Crônicas 32, 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Então, sede fortes e corajosos. Então, essa é a palavra que quero deixar para você também, meu irmão, minha irmã, você amigo, amiga, para que nós possamos confiar no poder de Deus. E o versículo 8 diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Então, é assim que Deus quer que o seu, que o meu, que o nosso coração esteja, um coração confiando no poder, no agir de Deus. E esse texto sagrado diz aqui que Deus ali enviou esse som, foi um som misterioso. E a Bíblia diz que Deus, ele trabalha de forma maravilhosa e de forma misteriosa. Então, mesmo quando você e eu não estivermos percebendo o agir de Deus, Deus está agindo. Porque Deus, em momento nenhum, ele deixa de agir, ele deixa de trabalhar. Amém? Então, vamos confiar no poder de Deus. Quem confia no poder de Deus, ele desfruta das bênçãos do Senhor. Foi o que aconteceu com estes homens aqui, os leprosos. Então, eles foram ali, e eu acredito que eles foram enviados por Deus. Foi Deus que enviou aqueles homens, eles estavam doentes, mas eles tiveram ânimo de chegar àquele lugar, e ali eles perceberam o agir de Deus. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram. E os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então eles chegaram, achando que ia encontrar ali os guerreiros, mas eles encontraram ali tudo à sua disposição. Havia ali um banquete preparado para eles e também para o povo. Tá? Então é isso que Deus tem feito. Deus já preparou banquete espiritual para você, para mim, para nós. Tá? Então Deus quer que você e eu possamos confiar nele, para que nós possamos estar usufruindo, experimentando das suas bênçãos maravilhosas. E esses homens, depois que eles comeram, beberam, eles tiveram uma atitude muito bonita e corajosa também, que você e eu devemos ter também. Então, olha o que diz aqui a palavra, versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem
Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Então, meu irmão, minha irmã, amigo, quando nós recebemos as bênçãos de Deus, quando Deus está nos dando suas bênçãos, tanto materialmente falando, espiritualmente falando, nos dando saúde, nos dando vida, Deus quer que nós usemos nossos dons, nossos talentos, nossos bens para glorificar o Senhor e para também abençoar outras pessoas. Então foi o que esses homens fizeram. Eles perceberam que Deus deveria ser também honrado na vida deles, levando essa mensagem, levando as boas novas. E Paulo, ele diz uma palavra que ele fala assim: dou graças a Deus porque desde os meus antepassados eu sirvo a Deus com uma consciência limpa, uma consciência pura. Então esses homens aqui, eles disseram assim: olha, se nós ficarmos calados, nós vamos ser julgados, nós vamos ser punidos. Então é pecado nós não estarmos divulgando, anunciando, compartilhando os feitos de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus. Então esses homens se levantaram e foram levar boas novas. A palavra de Deus diz que quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Está escrito aqui em Isaías 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém? Então vamos ser, em nome de Jesus, mensageiros de boas novas. O mundo está cheio de mensageiros de mais novas. Tá? Então, pessoalmente, eu fiz um propósito diante do Senhor para não ficar divulgando notícias ruins, porque o mundo já está cheio de pessoas anunciando, compartilhando notícias ruins. Então nós, como filhos de Deus, nós como servos de Deus, nós precisamos estar aproveitando os nossos dons, o nosso tempo, para estarmos divulgando as boas novas. Salmo 126, o salmista, ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos ou os seus feixes. Então, Deus quer que nós sejamos mensageiros de boas novas. Amém? Porque as pessoas precisam ouvir a mensagem de fé, mensagem de esperança, mensagem de paz, mensagem também de consolo, de conforto, a mensagem também do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Então vamos, meu irmão, minha irmã, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar as boas novas. Amém? E aí o texto sagrado diz que eles foram, anunciaram, o versículo 10 diz: vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então ali eles levaram essa mensagem, e através deles, não somente o rei, mas todo o povo foi alimentado, foi abençoado. Então é isso que Deus quer que nós também façamos, né? Quando você e eu, nós nos colocamos nas mãos do Senhor, então mais pessoas são abençoadas, mais pessoas são alcançadas. E nós precisamos aproveitar cada dia para estarmos orando pelas pessoas que estão sem salvação, orando pelos nossos vizinhos, orando pelos nossos familiares, orando também pelo povo da nossa rua, do nosso bairro,
orando também pelo povo da nossa cidade, orando pelo nosso país, orando pela salvação, para que as pessoas venham ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e venham aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E o texto encerra dizendo que o povo foi lá. Acompanhe o versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra, segundo a profecia do Senhor. Então, quando nós anunciamos a palavra de Deus, Deus ele cumpre o seu plano, ele cumpre o seu propósito. Então, nossa missão é estarmos divulgando os feitos de Deus, o agir de Deus. Foi isso que o profeta fez. Ele profetizou que ia ter alimento para o povo, e Deus também usou os leprosos para que as pessoas fossem até lá, e o texto sagrado diz que o povo foi e se alimentou. E aquele homem que duvidou, ele pereceu. Ele viu a comida, viu o alimento, mas aquele capitão que duvidou da palavra de Deus pereceu. Então é isso que acontece. Então, uma pessoa que duvida de Deus, duvida do poder de Deus, duvida da providência de Deus, então ele fica impossibilitado de desfrutar do agir de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Versículo 17 diz: dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Então aquele capitão morreu, pereceu. Então quem duvida do poder de Deus, quem duvida da providência de Deus, quem se mantém na incredulidade, então não desfruta do poder de Deus. E você, meu amigo, você, minha amiga, você já colocou sua fé em Jesus Cristo? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Se não aceitou, precisa aceitar. A palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Jesus também disse: se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na sua vida, na sua família? Então creia. Creia no poder de Deus. Creia no agir de Deus. A palavra de Deus diz, é o próprio Deus que fala: agindo eu, quem impedirá? Então, seja qual for o seu problema, o seu sofrimento, a sua aflição, a sua crise, confie no Senhor, confie no poder de Deus. E Deus, na sua bondade, na sua soberania, Ele já tem uma resposta, Ele já tem uma solução. Amém? Então vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Assim como o Senhor agiu, assim como o Senhor manifestou o seu poder ali, meu Deus, na cidade de Samaria, assim também, meu Deus, o Senhor está agindo hoje. O Senhor é o mesmo Deus, que está fazendo milagres, é o mesmo Deus que está fazendo maravilhas, e que o Senhor esteja abençoando meu irmão, minha irmã, e que cada um de nós, ó Pai, seja também um mensageiro de boas novas, de boas notícias, e que, ó Deus, as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito Santo alcance o seu coração, aquele que então ainda não tem Cristo como seu Senhor, seu Salvador, que venha te aceitar como Senhor e Salvador, Pai. Ó meu Deus, ó meu Senhor, fica conosco, abençoe a nossa noite, abençoe nosso deitar, nosso dormir, e que possamos, ó Deus, viver sempre com a nossa fé, com a nossa confiança na sua pessoa bendita, e que sejamos instrumentos de estarmos anunciando as boas novas de paz, de perdão, de alegria e de salvação. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, amigo. Uma ótima noite com Jesus. Um grande abraço.